Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu ouvi célebres pregadores dizerem que, para que você entenda um texto perfeitamente, você precisa lê-lo pelo menos 30 vezes. Então, eu vou ler Lucas capítulo 7, a primeira experiência narrado neste capítulo, os primeiros versos, que narra-nos o tão famigerado, a cura do servo de um centurião romano. Então eu vou ler em algumas traduções, a fim de facilitar a nossa compreensão. Então vamos lá. Na tradução que tenho aqui agora, Almeida Corrigida Fiel, diz-nos assim, Lucas 7, 1. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. Verso 2. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele. Então sempre é bom ser estimado. Estava doente e à morte. 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. 4. E eles, chegando junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe concedas isso. 5. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. 7. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. 8. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, verso 10, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Agora vamos para outra tradução. Tradução Nova Bíblia Viva. Verso 1. Quando Jesus terminou seu sermão, dirigido ao povo, voltou para a cidade de Cafarnaum. 2. Bem naquela ocasião estava doente e prestes a morrer um escravo, muito estimado por seu senhor, um centurião do exército romano. 3. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, mandou alguns anciões judaicos pedirem ao mestre que fosse curar o servo dele. 4. Chegando a Jesus, começaram a pedir com insistência a Jesus que fosse com eles e socorresse o homem. Contaram-lhe que pessoa admirável era o centurião. Se alguém merece a sua ajuda, é ele, diziam. 5. Porque amam o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. 6. Então Jesus foi com eles. Porém, pouco antes de chegar lá, o centurião romano mandou alguns amigos para dizer, Senhor, não se incomode em vir à minha casa. 7. Porque eu não sou digno de tanta honra, nem de ir ao seu encontro, fale apenas uma palavra, e o meu servo será curado. 8. Eu sei porque eu também estou debaixo da autoridade dos meus oficiais superiores, e tenho autoridade sobre os meus homens. Só preciso dizer a um deles, vai, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado, verso 9. Voltando-se para a multidão, disse, nunca encontrei entre todos os judeus de Israel um homem com tanta fé. Verso 10. E quando os amigos
do centurião voltaram para a casa dele, acharam o servo completamente curado. Vamos ler em outra tradução, enquanto você ouve esse belíssimo hino. Nova Versão Internacional 2023. Você está ouvindo aí na voz belíssima, ungida, dos cantores José e Ricardo, CD Nas Mãos de Deus. NVI. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Verso 2. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. 4. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhe faça-se isso. Porque, verso 5, ama nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Verso 6. E Jesus, então, foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Verso 7. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele o faz. 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. 10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Vamos ler em outra tradução? Vamos ler agora então na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, a ARA, de 1993. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigido ao povo, entrou em Cafarnaum. 2. E o servo de centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. 4. Esses, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso. 5. Porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz vai ser curado. 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Você tem paciência para mais uma tradução? Tem? Então vamos lá. Almeida, Revista e Corrigida, agora do ano de 1969, RC 69. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Capernaum. 2. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. 4. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhes conceda isso. 5. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. 6. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. 7.
e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados, verso 8, sob meu poder. E digo a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Se você ama a Bíblia, você vai ter paciência para ouvir numa outra tradução. Nova Almeida Atualizada, 2017. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. 2. E o servo de centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. 3. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. 4. Esses aproximaram-se de Jesus, lhe pediram com insistência, ele merece a sua ajuda. 5. Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. 6. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto de casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos dizendo, Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele o faz. 9. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. 10. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Você suporta mais uma tradução? Então vamos lá. Almeida edição contemporânea. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. 2. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. 3. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. 4. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é justo que se faça isso. 5. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. 6. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. 7. Por isso não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. 8. Pois também eu sou homem de autoridade, e tenho soldados sob meu comando. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isto, e ele o faz. 9. Ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. 10. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Vamos a uma outra tradução. Vamos ler o que agora? Vamos ler Almeida, século 21. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. 2. E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião, no verso 3, enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. 4. E aproximando-se de Jesus, eles lhes rogavam com insistência, dizendo, ele é digno de que lhe concedas isso. 5. Porque ama nossa nação,
E ele mesmo construiu para nós a sinagoga. 6. E Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. 7. Por isso não me julguei digno de nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. 8. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. 10. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram um servo com saúde. Vamos ler mais uma? Nova tradução, linguagem de hoje, ano 2000. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. 2. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. 3. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem que ele viesse curar o seu empregado. 4. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: Esse homem merece, de fato, a sua ajuda. 5. Pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Verso 6. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. 7. E acho também que não mereço a honra de falar-lhe pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. 8. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele o faz. 9. Jesus ficou muito admirado quando viu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. 10. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Existem outras traduções, mas vou parar por aqui. Que Deus abençoe-nos em Cristo Jesus. Salmos 1. Nela medita, dia e noite.